Hoje eu vou falar do Shogun, uma ótima dica de série e também de livro. Fala aí, galera, beleza? Muitas vezes o pessoal me pergunta dicas de livros e quando se trata de romance histórico, né, um romance que se trata num período histórico, que você aprende também com história, além de aproveitar o livro, eu sempre indico dois que são os melhores aí da minha vida, que basicamente seria Êxodos, do Leon Uris, que se trata da história de Israel em forma de romance, é muito bom. E claro, o meu preferido aqui, o Shogun. Shogun é o melhor romance histórico que eu já li na vida, e você vê que ele tá meio detonado aqui, coitado do livro. E agora, pessoal, a Star Plus soltou um seriado baseado no livro. Aí eu assisti os primeiros 3 capítulos, porque não saiu o resto ainda, e por incrível que pareça, ele é muito fiel, de muita qualidade, então é um seriado muito bacana, especialmente para quem gosta de coisa boa, para quem gosta de romance, quem gosta de história, de aprender história também ao assistir. Claro que nada se compara ao livro, então quem quiser pode ler o Shogun, do James Clavell, ele tem outros livros também de outros períodos históricos, mas o seriado está muito bom. E basicamente o que é o Shogun? O Shogun era um líder militar que governava o Japão. Então, ao aprender sobre esse seriado, você vai aprender muito sobre a história do Japão, uma coisa que eu acho fascinante. E se passa num período histórico muito interessante. Eu vou tentar aqui, sem nenhum spoiler, só dar o contexto do que é o livro e o seriado. Basicamente é o século 17, ou seja, 1600 e pouquinho. A Europa já está há quase 100 anos se expandindo pelo mundo com a colonização, com as grandes navegações, aquelas aventuras, né, de desbravar novos mares e conectar continentes. E as Américas já estão sendo colonizadas por Portugal, por Espanha, um pouquinho menos Inglaterra e França também. E Portugal é um reino que a gente hoje fica assim meio aquele complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil, né? De que no Brasil tudo é pior, a portuguesa é pior, porque fica pagando pau para gringo, para inglês. Portugal era a maior superpotência, junto com a Espanha, era superpotências marítimas da época. Um país extremamente respeitado, extremamente avançado tecnologicamente. E na metade do século XVI, 1545 mais ou menos, Portugal chega ao Japão. Então aquela ilha misteriosa, aquela ilha fechada, aquela ilha com uma cultura tão especial dos samurais, da honra, de guerreiros, de todo aquele assunto, é visitada e eles encontram esse mundo aí da Europa com os japoneses, começam a fazer comércio, Portugal tem o monopólio do comércio com o Japão, e começa a ganhar muito dinheiro com a prata japonesa, tem seda, tem comércio de um monte de coisas lá. Mas os japoneses são muito desconfiados do mundo exterior, mantêm os portugueses num porto muito específico, que é Nagasaki, e daí começa a fazer comércio. Começa a entrar arma de fogo, e o Japão é um país feudal naquela época, em que os senhores feudais eram samurais, mas estava muito em guerra, estava muito fragmentado. E nesse momento que chega, isso já é o comecinho do livro, então não tem spoiler, chega um navio lá que está todo quebrado, que teve um monte de problemas, um navio holandês, que é pilotado por um navegador inglês. Esse navegador era uma das profissões mais complexas da época, porque esses caras tinham as cartas de mares, as marés, os ventos, e eles sabiam fazer as grandes navegações acontecerem. Para a gente ter um paralelo com hoje, pessoal, é como se você comparasse viagem interplanetária. Você pegar um navio na Holanda e chegar no Japão, era tipo assim, hoje o Elon Musk lá para Marte. Então imagina os caras que têm o conhecimento tecnológico para os foguetes chegarem em Marte. Isso eram os navegadores. Eram quase super-heróis da época. E esse é o cara que vai parar no Japão. E aí ele se mete no meio da politicagem, das guerras dos senhores feudais. E ele encontra lá um lorde chamado Toranaga. São os principais, né? O Blackthorn, que é o navegador inglês, europeu, e o Toranaga, que é um lorde japonês, a forma como eles interagem e vão criando uma amizade, enfim, tudo vai acontecendo, esse que é o desenrolar da história. Eu só falei aqui o comecinho para situar. E claro, num romance histórico, nem tudo é exatamente igual era, porque tem alguns personagens fictícios, mas ele retrata muito bem a cultura do Japão, esse choque, esse novo mundo se criando com armas de fogo, com navios mercantes indo para lá e para cá, a globalização começando. É muito legal entender esse período. E claro, tem paralelos importantes com a vida real, porque o Toranaga, ele é um famoso personagem histórico japonês, que tem outro nome, né? No livro é Toranaga, mas na realidade é o famoso
Tokugawa. Tokugawa é o nome de verdade na história do Toranaga, do livro do Shogun, que é o cara que unifica o Japão, e aí começa uma guerra com a Coreia, e aí depois começa um grande período de isolamento japonês, já não é mais do livro, é mais curiosidade histórica. A partir desse momento, o Japão ele decide se fechar para o mundo, ele fica muito assustado com os missionários cristãos chegando, com as tecnologias. Então os samurais japoneses fazem essa leitura. Caramba, isso vai destruir o nosso modo de vida, o jeito que a gente acredita que é o jeito bom de se viver aqui no Japão, a beleza do nosso país, nossa cultura, nossos costumes, vai ser destruído por esses costumes aí bárbaros. Eles achavam que todo mundo de fora do Japão eram bárbaros. E assim acontece um período que, ao contrário do resto do mundo, que se abre para o comércio e começa a vir europeu, colonização e aquela bagunça toda, o Japão se fecha completamente por 200 anos, então de meados do século XVII, 1650 mais ou menos, até meados do século XIX, 1800 e bastante, aí 1850 por aí, 200 anos o Japão fechado, não pode entrar estrangeiro, só tem um porto lá que tem que fazer comércio. É como se o mundo externo fosse tóxico e os japoneses não deveriam entrar em contato. E aí eles conseguem ficar lá fechadinhos, só que como vocês sabem bem, o mundo evolui rápido, a tecnologia avança, e aí na metade do século XIX, aparece lá no Japão fechado uma esquadra americana. Os americanos mandam lá um Comodoro, que é tipo um almirante de esquadra deles, com um monte de navios, só que aí já são navios super avançados, não tem nenhuma comparação com os navios portugueses lá do século XVI, são navios muito avançados, com canhões modernos, e eles chegam na Baía lá de Tóquio e falam, ó, ou você se abre para o comércio, ou a gente vai abrir fogo e bombardear. Então, literalmente, a ferro e fogo, os americanos fazem essa pressão e os japoneses abrem a sua economia para o comércio mundial, que é a famosa restauração Meiji. É um período em que o imperador volta a ter poder e eles começam a modernizar o Japão. E eu estou falando tudo isso porque isso é o cenário de um outro filme que talvez você tenha ouvido falar, mas que se não ouviu falar é muito bom, que é O Último Samurai com Tom Cruise. Então fecha muito bem o período. O Shogun é o período que as navegações começam a aparecer no Japão e ele se fecha para o mundo. E O Último Samurai do Tom Cruise, que é um filme maravilhoso, é já no século XIX, quando o imperador retoma o poder dos samurais e começa a modernizar o país, porque ele fala assim, caramba, nós vamos ser escravizados e destruídos se o Japão não ficar moderno. E aí começa esse conflito, ou seja, justamente O Último Samurai é o Tom Cruise, que é um militar americano que vai lá ensinar os japoneses a guerra moderna, a guerra com metralhadora, a guerra com canhão, que aqueles samurais lá de espadinha, com os capacetes, já não conseguem mais fazer nada no campo de batalha. Então esse que é o tema desse momento. E claro, o Japão é muito bem sucedido nessa modernização, ao contrário de países aí da África, mesmo da Ásia, China, que ficam para trás, que são humilhados, são colonizados, como a Índia, por exemplo. O Japão, em poucas décadas, se moderniza a ferro e fogo, cria um exército moderno, uma marinha moderna e logo depois, 40 anos depois dessa abertura, em 1905, o Japão derrota a Rússia, que é um dos maiores países mais fortes do mundo, ou seja, o mundo inteiro fica chocado, porque era uma época bastante racista. Estou falando aqui do início do século XX, 1905, por aí, em que todo mundo achava que os europeus eram superiores, indestrutíveis, e de repente uma ilha asiática amarela, que é o Japão, derrota a Rússia. Então tudo isso passei aqui bastante pela história muito rápido, mas para dizer que a história da Ásia e a história do Japão, apesar da gente não estudar muito aqui tradicionalmente, porque a gente estuda mais a história ocidental, ela é fascinante, vale muito a pena. Shogun, do James Clavell, Êxodos, do Leon Uris, e claro, assistir o seriado aí, que está muito bom, do Star Plus, e o filme do Tom Cruise também, O Último Samurai. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se assistiu uma dessas coisas ou leu, coloca aqui nos comentários para eu saber.